Contrato de namoro e união estável. Como esses temas se relacionam? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre o contrato de namoro e a união estável. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre um dos temas da moda, que são as relações entre o contrato de namoro e a união estável. E aquela pergunta que fica, né? Bom, o contrato de namoro ele vai impedir mesmo, em qualquer caso, a configuração da união estável? E veja, em direito nada é tão simples assim, né? Então, em primeiro lugar, é importante a gente compreender que duas pessoas que se relacionam e que não tem o objetivo de constituir uma família, tem um relacionamento afetivo, mas não tem o objetivo de constituir uma família, é legítimo que elas tenham um namoro e que esse namoro possa, inclusive, se prolongar no tempo. Essa possibilidade tem sido reconhecida, inclusive, pelos nossos tribunais e tudo mais. Então, é bastante importante a gente compreender que é legítimo que as pessoas pretendam fazer contratos de namoro e, com isso, garantir segurança para os envolvidos no sentido de não configuração de união estável. Sobre o contrato de namoro, contudo, é importante que a gente tenha alguma atenção. Em primeiro lugar, é muito importante que ninguém assine nada, que ninguém firme um contrato sem compreender muito bem o que é que está sendo feito. Ou seja, é importante que os contratos sejam uma expressão genuína da autonomia das pessoas em relação às suas próprias vidas, né? Então, são lá pessoas que são capazes, que estão no pleno domínio de sua capacidade e tudo mais, estão lá expressando a sua própria vontade, compreendendo muito bem quais são as cláusulas e condições daquele contrato. E por que pode ser interessante, né, um contrato de namoro? Veja, nós namoramos, mas nós não temos a intenção de misturar afeto e patrimônio, por exemplo. Então, assim, o que cada um eventualmente for conseguindo construir e tudo mais é de cada um e a gente não quer que isso se misture em hipótese alguma. Se eventualmente um dos dois falecer, isso não deve ser relevante patrimonialmente para o outro, né? E aí eu posso até querer deixar alguma coisa, se eu falecer, mas vou fazer isso por testamento, por exemplo, alguma coisa assim. Por quê? Se a gente tem uma configuração de união estável, quer dizer, o companheiro é herdeiro nas condições de um cônjuge sobrevivente, e aí não depende da vontade de quem estava em uma condição de união estável e faleceu. Então, professor, explica melhor isso aí que eu não entendi. Bom, a pessoa vai entrar em uma união estável, né? Se ela falecer, o companheiro sobrevivente concorre com os descendentes como herdeiro. Está lá no artigo 1829, inciso 1º, vai precisar ver se houve escolha expressa e de maneira adequada de um regime de bens. Se não houve, vai funcionar como se fosse uma comunhão parcial de bens. Não tem descendentes. O companheiro vai herdar em concorrência com os ascendentes, independentemente do regime que se escolheu. Então, veja, é possível que você faça uma união estável, que escolha aí a aplicação de um regime de separação convencional de bens e tudo mais, mas isso não vai impedir essas questões de herança. Não tem nem descendentes nem ascendentes, mas eu pensava que meu herdeiro era um irmão, por exemplo. Na configuração de união estável, não havendo descendentes ou
ascendentes, o companheiro sobrevivente herda sozinho. Isso tudo, professor, isso não é nem o objetivo não é o objeto do vídeo, tá? Tudo bem, mas só para entender que é o tipo de preocupação que pode levar alguém a falar, olha, eu estou aqui começando um relacionamento afetivo, ou estamos aqui em um relacionamento que foi evoluindo, que é o mais comum, né? Mas é importante a gente deixar claro que é namoro e não união estável. E veja, se a gente chega a esse ponto, vamos fazer um contrato de namoro. É importante, na medida do possível, que se conte com o auxílio de um profissional que conheça de contrato e tudo mais. Por quê, professor? Para que no contrato estejam cláusulas e condições que valham entre as partes. Isso para garantir clareza e segurança para todo mundo. Ou seja, não é interessante que o contrato tenha nulidades. Se você é do direito, eu vou falar uma expressão aqui que na hora você vai entender, vou explicar para quem não é da área do direito, que é o ideal é que o contrato não tenha cláusulas potestativas puras, ou seja, que deixe consequências ao arbítrio exclusivo de uma parte, né? Porque há um risco danado disso ser considerado nulo, né? Cláusulas que ofendam a boa-fé objetiva, inclusive a função social dos contratos e tudo mais. Então é importante que seja um contrato bem construído, que reflita a vontade das pessoas envolvidas e que dê segurança para elas. E aí é muito importante, porque sendo um contrato feito assim, ele vincula as partes contratantes. Ou seja, para depois questionar esse contrato, se a gente pega um juiz técnico pela frente, o juiz vai entender que precisa comprovar algum defeito do negócio jurídico. E tem prazo também para que isso seja feito e tudo mais. Como assim defeito do negócio jurídico? O professor vai ter que comprovar que houve vício de vontade, que uma parte foi enganada, né? Ou que houve coação, esse tipo de coisa, tá certo? Então, dolo, fraude, coação, erro, né? Nós simulamos. Bom, mas aí você tem aqueles limites de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza e que, sim, não é algo tão absoluto também, mas em geral quem participa voluntariamente de uma simulação depois tem bastante limitada a possibilidade de reclamar desse tipo de coisa. Então, retomo. É muito importante que as pessoas compreendam o que está no contrato. E que o contrato consiga garantir clareza e segurança, né, e conforto para os envolvidos. O objetivo é esse. Professor, isso quer dizer que então resolveu e que nunca mais vai precisar pensar nisso? Bom, veja, a coisa talvez não seja tão simples assim aqui também. Por quê? Porque se a gente tem um contrato que é válido, ele quer dizer que naquele momento da vida, naquelas circunstâncias, as pessoas estavam estabelecendo um contrato de namoro. Mas veja, a união estável é um estado de fato, né? E que vai depender, a configuração da união estável vai depender do quê? Vai depender de uma convivência que seja pública, duradoura, contínua e que tenha o objetivo de constituir família. E veja, constituir família não precisa ter filho envolvido, tá? Então, aqui tem um outro detalhe. Pode ser que os dois constituam uma família. Professor, eu não estou entendendo ainda onde você quer chegar. É assim, olha, no momento em que as pessoas fizeram o contrato de namoro, o que eles tinham era um contrato de namoro, de fato, e um relacionamento de namoro. Mas depois que fizeram o contrato, passou o tempo e as circunstâncias de fato mudaram. É possível que isso aconteça? Para mim parece que sim. E aí então, veja que não tem, fez o contrato de namoro e pode ficar tranquilo para sempre. Nunca vai configurar união estável. Não, vai depender das circunstâncias de fato que se verificarem a posteriori. Porque pode muito bem ser que aquilo que era um namoro, estava no papel como namoro, evolua para uma união estável. É claro que se as circunstâncias forem mesmo essas, o ideal é que depois se faça aí um contrato, uma escritura pública de união estável.
De novo, para garantir clareza e segurança para todos os envolvidos. Mas veja que como a união estável é um estado de fato, a gente não tem fronteiras muito claras de quando o namoro vira união estável. Isso depende muito da percepção de quem vai interpretar. Então, fizemos um contrato de namoro. Isso quer dizer que não há o menor risco de configuração de união estável a posteriori? Veja, há controvérsia sobre isso, mas o que me parece é, se não houver defeito do negócio jurídico, a gente tem uma segurança de que no momento em que foi firmado o contrato de namoro, o que a gente tinha era um namoro, não uma união estável. Mas isso não quer dizer que a gente não vai poder, nos casos concretos, com o passar do tempo, verificar, olha, depois que foi feito aquele contrato de namoro, as circunstâncias de fato mudaram e houve, a partir de um determinado momento, configuração de união estável. Né? E se os envolvidos quiserem evitar esse tipo de coisa e tudo mais, querem não deixar dúvida de que o que eles têm é namoro mesmo e estabelecer sempre de maneira clara, objetiva e tudo mais, talvez seja o caso de periodicamente renovar esse contrato de namoro, ratificando aquilo que foi feito antes, ou seja, de novo, se as cláusulas e condições forem válidas, se tiver todo mundo no exercício da sua autonomia privada, naquele momento, em princípio, é o que vale entre as partes. Tá certo? E aí lembrar aqui o seguinte, né? Dizer que existe namoro e não união estável não quer dizer que as pessoas não possam ter relacionamento financeiro e patrimonial também. Mas é que aí funciona como sociedade de fato, né? Então, tem lá o namorado, um casal de namorados, vamos comprar um terreno juntos, por exemplo? Vamos comprar um terreno juntos. E aí, custa, sei lá, 10 mil reais o terreno. Alguém vai contribuir com 8 mil reais, o outro com 2 mil reais. E aí a ideia é que eles vão ser sócios na proporção daquilo que eles contribuíram. Um vai ser titular de 80%, o outro de 20%, como se sócios fossem. Né? Se a gente tem configuração de união estável, aí o regime patrimonial é diferente. Tá bem? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a coisa ganha um pouco a mídia e tudo mais, e aí parece que, não, agora é fácil, é só fazer um contrato de namoro e tá tudo resolvido, e não tem configuração de união estável, nunca ninguém mais precisa se preocupar com nada. Veja, não é bem assim, a gente tem que verificar as condições desse contrato de namoro, inclusive para verificar se não há defeito do negócio jurídico e também se não há nulidades, abusividades e tudo mais, tem que pensar que depois de firmado o contrato de namoro, em princípio, pelo que me parece, nada impede que a vida siga o seu rumo aí, que as circunstâncias de fato mudem e que a posteriori haja a configuração de uma união estável, passando a haver uma convivência pública, duradoura, contínua e que para quem convive junto fique claro aí o objetivo a partir de um determinado momento de constituição de família e não de simples namoro. Tá certo? Eu espero que o vídeo tenha sido interessante, que tenha te ajudado a pensar e a ter um pouco mais de clareza sobre esse tema. Queria te convidar a contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e o que é que você faz e também a sua opinião sobre essas relações entre contrato de namoro e união estável. Eu fico muito feliz por saber até onde os vídeos estão chegando, quem está assistindo e, na medida do possível, apesar da correria, sempre que possível eu gosto de interagir também por meio dos comentários aqui embaixo, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo mais especificamente da caracterização da união estável. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram e no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.